Questão 102. Em uma pesquisa, estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. Né? Vou falar que é um pouco mais é uma fisiologia com biotecnologia aqui. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivo de células tumorais, as colunas escuras na figura. Então, isso aqui são as células tumorais, a célula tumoral, isso aqui é o controle, o quimioterápico 1 nas células tumorais, o 2, o 3, o 4 e o 5, isso aqui é a quantidade de células, né? Depois da aplicação e o controle, beleza? Controle de células tumorais, beleza. Isso aqui também é muito importante, essa questão, porque ela abrange, ela explora o que a gente chama de metodologia científica, que a gente está vendo bastante nessa pandemia em relação a vacinas, por exemplo. E as células normais nas colunas claras com o mesmo número de células iniciais. Então perceba aqui, ó, você tem células tumorais, as colunas escuras, e células normais, as claras. Então é como se fosse assim. Essa coluna está mostrando, ó, a gente deixou células tumorais sem nada e elas cresceram, elas, né, se desenvolveram até mais ou menos o que? 35 milhões de células. Quando a gente utilizou o composto 1, essas células tumorais, né, caíram para 30 milhões. O composto 2 caíram para 15, mais ou menos. Né? O composto 3 para 10, enfim. E nas normais, células normais sem nada, quando se utilizou o composto 1 nas células normais, se mantiveram. Né? Composto 2, as células normais cresceram, né, se multiplicaram. No 3, as células normais morreram. Né? Enfim, a ideia é essa. E aí ele fala aqui. 2 grupos controles não receberam quimioterapia, né, que é o CT das células tumorais e o CN das células normais. Né? Então, CT significa controle tumoral, não receberam nada, essas células tumorais, e controle normal, ou seja, essas células normais não receberam nada. E aí ele fala, o número de células viáveis após o tratamento está representado pelas colunas. Beleza, está aqui. Beleza? E ele pergunta, qual quimioterápico deve ser escolhido para tratamento desse tipo de tumor? Eita, já disse aqui, não foi? Eu pensei que era avançando. Então, ó, se liga, já falei, né? Por que é o 2? Vamos lá. O composto 1, o que foi que ele fez com as células tumorais? Ele matou, tá certo? Ele matou em torno de 5 milhões de células, né? Era 35, caiu para 30. Beleza? Nas células normais, ele não fez nada com as células normais. As células normais se mantiveram, tá certo? Elas pararam o crescimento, elas não se multiplicaram com o composto 1. Então o composto 1 é legalzinho. Composto 2, o que foi que ele fez? Ele matou um monte de célula tumoral. Ó. Ele saiu de 35, que era o controle, e caiu para 15. Tá certo? Então ele matou 20 milhões de células tumorais. Beleza? Então, legal, o composto 2 é bom. O que ele fez com as células normais? Opa, as células normais elas conseguiram se multiplicar, aumentar. Ó. Elas saíram de quase 20 milhões e subiram para quase 30 milhões. Composto 2, então, até agora é o melhor que tem. Composto 3 matou bastante célula tumoral. Show de bola, a queda do composto 3. E nas células normais, matou também célula normal. Matou muita célula normal, igual a célula tumoral, basicamente. Então não é legal o 3. Você vai ter muito efeito colateral com esse 3. O 4, as células tumorais cresceram. Ou seja, as células tumorais adoraram o composto 4. Todo mundo cresceu com o composto 4. Você não quer isso, né? O composto 5 não matou nada de célula tumoral. As células tumorais elas se mantiveram com o grupo controle e o composto 5. Ou seja, óbvio, o melhor é o composto 2. Beleza? Não tem para onde correr. Resposta letra B.